rapaziada, como é que vocês estão? Cara, tava refletindo aqui agora sobre uma parada, questão de tempo. Tava conversando com um amigo meu aqui, na verdade não conversando com ele, mas ele mandou uma mensagem falando que se eu estiver olhando pra cá que eu tô olhando pra tela do computador, ele tinha mandado assim pra mim, eu tinha falado sobre academia, que é bom ir e tal, daí ele falou, que eu falei, ele perguntou se eu tava indo na academia, eu falei sim, e que eu falei, tem que ir, mano, só que, tipo, eu disse no sentido que é bom ir. Aí ele mandou sem tempo. Daí eu parei pra pensar, cara, muita gente hoje em dia fala que tá sem tempo. E eu acredito em todas elas, sabe por quê? Porque o tempo tá se tornando algo escasso, cara. E realmente é algo que a gente às vezes tá deixando muito de lado, ou porque realmente a gente tem que focar em outras prioridades. E o que eu parei pra pensar com isso? Que as coisas, infelizmente, hoje em dia, felizmente, na verdade, as coisas não funcionam da forma que a gente quer. Porque, que nem eu comentei aqui com ele, se tudo fosse da forma que a gente quisesse, a gente não seria capaz de aprender e superar nossos desafios, para realmente conhecer, reconhecer do que a gente é capaz e quem a gente realmente é. Porque são através dos desafios que a gente reconhece o nosso esforço, a gente reconhece o quanto que a gente está determinado a lutar para mudar aquilo, entende? Então, tipo, cara, isso é muito incrível. Porque às vezes a gente quer tanto que as coisas passem, que as coisas passem de forma fácil, bom, que ser superado de forma fácil, que a gente não para pra refletir, tipo, por que que, o que que isso vai me trazer de benefício? O que que isso vai me ajudar a superar tal coisa? O que que vai mudar isso na minha vida, entende? E os problemas e desafios são recorrentes todos os dias. Cada um tem o seu, cada um tem sua dor, cada um tem sua luta. E vale a pena a gente se esforçar para lutar contra elas, para sair de certas coisas e ir para outras, entendeu? Porque a gente sempre vai ter problema na vida. Não são. Às vezes a gente não pode considerar problema, sabe? Mas sim algo que tá empacando ali na gente, algo que tá fazendo a gente se prender e não conseguir avançar. E cara, é simplesmente maravilhoso saber que a gente tem a capacidade de conseguir lutar contra eles. Nem todo mundo realmente consegue ou tem consciência de conseguir ir pra cima das coisas que a gente odeia ali ou tá. No momento ele não tá conseguindo repensar muito sobre, sabe? De, tipo, de pensar sobre, não sei, o que que eu faço, tal, tal, tal. E, mano, é maravilhoso a gente poder lutar contra. E uma coisa que eu comentei com ele sobre também, caso ele veja esse vídeo, vou ficar muito feliz, é o Nexp. Do Discord, que eu conheci ele há muito tempo. Outro dia até um textão pra ele, pra uma amiga nossa, que eu tava muito saudade deles, porque fazia muito tempo que a gente não se falava. Eu ouvi uma música, Show Me How, de Man I Trust. Eu lembrei deles, porque na época que a gente começou a conversar, a gente jogava tudo, na Nick me apresentou essa música, e eu lembrei deles. Deu muita saudade quando eu fui ouvir depois. Mas, retomando o assunto, eu comentei assim com ele, que o tempo está se tornando muito escasso e que a gente tem que encontrar alguma forma de incluir algo que a gente gosta ou nem que a gente gosta às vezes. Às vezes é algo que vai fazer nosso futuro se tornar melhor, sabe? Porque, infelizmente, ou não, na verdade, felizmente, eu vejo de uma forma positiva, porque eu acho que é bom às vezes a gente colocar aquilo que a gente gosta de lado para pensar num futuro melhor. Às vezes a gente tem que deixar nossas certas prioridades de lado e focar em outras, porque nosso futuro depende disso. E se a gente querer que tudo seja bom, às vezes não vai fazer bem. Tudo seja bom no sentido de, nossa, tô gostando disso, tal. Eu gosto disso. Às vezes nem tudo é pra ser bom. Infelizmente ou não, nem tudo é pra ser bom. Nem tudo é pra gente falar, nossa, eu amo. Nem tudo. A gente só tem que aceitar certas coisas e melhorar e mudar aquilo que é possível. O que não é possível, a gente aceita. Essa frase me fez até lembrar de um vídeo que eu vi, pra vocês verem.
que na época que o TikTok realmente, hoje em dia é bom ainda, se você souber utilizar dele, souber construir um algoritmo bom. Mas em torno de uns 2, 3 anos atrás tinha um casal, eu não me lembro, é um casal que eu gostava muito de assistir eles porque eles davam conselhos ótimos, maravilhosos, no TikTok mesmo. E uma frase que eles falaram que eu nunca esqueci, e eu sempre levo na minha vida, era sobre a aparência que eles estavam falando no vídeo. E foi a seguinte frase, a seguinte citação, né, deles: tudo aquilo que a gente pode mudar, a gente melhora, a gente muda. E tudo que não é possível, a gente aceita. O que levar disso? Vamos usar o físico de exemplo. Você quer mudar o seu corpo, mas você nasceu com certas deformidades. Você nasceu com peculiaridades que você não pode mudar, como uma deficiência óssea, às vezes, um osso maior que o outro. Apenas exemplos. Isso você não pode mudar. Um exemplo. A gente não pode mudar isso, então a gente aceita. E a gente muda o que é possível, a gente adapta algo em cima daquilo pra fazer com que a gente se sinta bem com a gente mesmo também, sabe? Então, às vezes a gente tem que aceitar certas coisas na vida e saber que, infelizmente, ou não é possível mudar. Apenas aceita e tá ótimo. Porque é como pessoas, você não muda pessoas. As pessoas mudam se elas quiserem. Mesmo se você... Isso é interessante, mesmo se você ir manipular ela, vai ser meio que uma decisão dela ainda. Consciente ou inconscientemente, se ela vai mudar. Você não domina o outro sem a permissão dele. Ele toma aquela decisão por si só e pronto. Então, apenas aceite certas coisas e mude aquilo que é possível. Recado ótimo, tá? E pra falar por último, naquela questão de analisar o que é mais essencial na nossa vida, às vezes, que nem eu falei em certos momentos ali que a gente tem que deixar umas prioridades de lado, a gente tem que parar e refletir o que é necessário no momento, o que é essencial para você em certo momento da sua vida. O que você precisa fazer ali, o que você precisa deixar de lado e fazer... O que você precisa deixar de lado e priorizar no momento. O que você realmente precisa priorizar naquele momento. Pô, eu preciso priorizar trabalho, dinheiro, bufunfa, e não o shape. Priorize o dinheiro. Saiba também colocar uma dieta legal ali no seu dia e saiba colocar uma rotina, pelo menos tenta fazer algum exercício, algum cardio para você manter um corpo legal. E depois, nesse tempo, foca no dinheiro ali que você precisa, foca no seu trabalho. Depois você volta com a prioridade de shape também e inclui o dinheiro em cima disso também, entende? Porque são momentos e momentos da vida. Nem todo momento a gente vai conseguir conciliar uma coisa com a outra. Mas a gente tem que botar uma coisa, só uma que eu digo, às vezes família. Você tem que botar a família acima de tudo. Em todos os momentos eu acredito que você tem que botar a família acima de tudo. Família e Jesus, cara, acima de tudo, sempre prioriza. Não esquece, cara, a família pode ser mais ruim que seja, ela faz falta. Se a família é ruim, ela faz falta. Se a família é boa, faz falta. Nossa, sempre faz falta. Muda muito a percepção, como a gente enxerga o mundo, sabe? Simplesmente é isso, rapaziada. Simplesmente é isso. Quando você precisar priorizar o dinheiro, priorize o dinheiro. Porém, mantenha a família e Jesus acima de tudo, em cima de qualquer coisa. Mantenha. Confie em mim. Confia, cara. Deixa essas duas coisas acima de tudo. Tudo. Porque sua vida melhora em 100%. E o mais essencial para você melhorar em si mesmo é a cabeça, cara. Cabeça, mentalidade, psicológico. Porque você vai ter que suportar muita coisa. Você tem que aguentar a pressão da vida, velho. Não tem o que fazer. Você tem que aguentar a pressão da vida, cara. Chora. Se precisar, chora. Se precisar, expressa o que for. Mas você vai ter que lidar com a pressão da vida. Não tem o que fazer. A vida não foi feita para ser boa para você nem para mim.
A vida não foi feita pra ser boa pra ninguém, porque o universo não deve nada a ninguém, Deus não deve nada a ninguém. Deus, ele não deve nada a gente. A gente tem que correr atrás das nossas coisas e sofrer, lidar com certas atitudes, se tá, lidar com o ser humano, lidar com qualquer coisa que apareça na nossa vida. E no final, todo mundo morre. Então, vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar, cara. Nossa, eu quero arriscar isso aqui, eu quero começar tal coisa. Cara, começa. Se você... Cara, começa. Às vezes só vai. Pensou, faz. Tem vezes que não, tem vezes que tem que parar. Nossa, será que eu faço isso mesmo ou não? Mas às vezes só vai. Marcha pra cima, cara, porque... Nossa, você vai ver a mudança que vai ser. Você vai falar, caramba, eu fiz isso aqui, deu certo, eu sabia que eu devia ter feito, segui meu instinto, deu certo. Nossa, você vai se sentir muito bem, você vai falar, pô, eu tô confiando mais em mim mesmo agora eu tô mudando as coisas, estão evoluindo. E vai, cara, não tenha medo, não tenha medo de tentar. Melhor você se arrepender de ter tentado do que de ter falhado. Não, melhor você se arrepender de tentar do que de não ter tentado. Porque se você não tenta, você não sabe o resultado. E se você tenta, você sabe o resultado. E às vezes não vai sair tudo de primeira. Então você tem que tentar uma, duas, três vezes, o que for. Sai. Alguma hora sai um resultado bom. Mesmo que não seja 100% bom, sai um resultado bom. E às vezes o resultado que você acha que não é bom é bom. Porque você saber o que você não deve fazer e o que você deve, porque isso entra na sua cabeça quando você tenta mais de uma, duas, três vezes. Você fala, pô, isso não dá certo. Essa estratégia, essa técnica, essa coisa em si não dá certo, porque você tentou e não deu certo. E às vezes você tentou da maneira correta, mas realmente não dá certo. Não é a tendência do momento aquilo dá certo, daquele jeito. Então você molda em cima de outra coisa, ou adapta. Às vezes aquela estratégia, aquela parada de uma forma diferente. Mas é isso, rapaziada. Conselho de hoje dado. Eu parei para refletir sobre tudo isso agora, graças ao Nexp. Agradeçam a ele, agradeçam ao meu tempo, meu teu tempo de abrir aqui hoje o meu Discord. Opa! De ter ligado o PC, olha o textão que eu escrevi aí embaixo. Agradeço ao tempo que eu tive hoje para fazer esse vídeo. E eu tô me esforçando. Eu gosto. É legal me expressar aqui na internet e dizer o que aconselhar pessoas, ajudar. Nossa, é muito foda. E como diz o Rodrigo Góes, stay nerd, kids. Vale a pena. Foque na saúde de vocês também. Saúde também, cara. Foca na saúde, mano. Porque se você não tem saúde, cara, você tá ferrado, mano. Saúde mental, saúde geral. Isso aí, mano. Tamo junto aí pra todo mundo. Valeu.